Bem, nesse vídeo eu gostaria de mostrar um outro jeito de você conseguir conquistar as coisas. Que aqui eu já falei, tanto de pagamento à vista quanto financiado, comparei os dois, para você conseguir tanto imóvel, veículo, e aqui você pode até conquistar outros tipos de coisa que você quer, tá? Que é o consórcio. Bem, o que é um consórcio? Nada mais é do que uma grande vaquinha onde cada um contribui um pouco por mês e daí no final todo mundo conseguiria o bem. Então cada um vai pagar só uma parcela. Então, por exemplo, assim, faço uma vaquinha aqui, só meus amigos eu posso fazer um consórcio. 10 amigos, cada amigo vai pagar 10% do valor aqui do que a gente quer comprar. Sei lá, a gente quer comprar uma TV, então todo mundo quer ter uma TV até o final do ano. Então cada um vai pagar lá 10% do valor da TV por mês, daí tem um sorteio e cada mês um ganha a TV e até o final do ano todo mundo está com a TV, tá bom? Esse é um exemplo bem simples, né? Mas dá para você contratar uma instituição, um banco, para fazer um negócio mais elaborado. Por exemplo, para adquirir imóveis ou veículos, como são prazos muito longos, precisam de muitas pessoas, é bem difícil você organizar assim na sua casa. Então eles fazem esse tipo de vaquinha, teoricamente não tem juros, né? O que eles cobram, o que eles falam é mais ou menos uns 20% de taxa administrativa. Então essa parte vai ficar para o banco. Então todo mundo, ao invés de pagar aqueles 10% do exemplo que eu dei, pagaria mais um pouquinho para a instituição que está cuidando de gerenciar tudo isso, tá? E daí, se você for comparar, o banco, quando você vai fazer um financiamento de imóvel, por exemplo, ele cobra uns 10%, de veículo 27%, 30%. Então, por ano, né? Então, se você for somar todos esses por ano, aí 10% ao ano, no final lá dos 30 anos dá muito mais do que 20%. Então, parece uma boa ideia o consórcio, né? Só que eu vou mostrar aqui algumas características dele e se vale a pena ou não para você. Bem, o consórcio ele pode ser utilizado tanto para imóvel quanto para veículo, que são os mais comuns, tá? Mas também tem gente que faz para placa solar, para cirurgia estética, então tem várias outras modalidades, mas eu vou focar principalmente em imóveis e falar um pouco sobre veículo, que são as mais comuns, tá? Vamos lá, uma coisa que falam muito é que não tem entrada no consórcio. Em partes, sim, não tem entrada. Mas vamos supor, você precisa de um imóvel para morar mês que vem. Daí você vai conseguir no consórcio? Não, você vai ter que esperar até você ser sorteado. Agora imagina assim, você pegou um consórcio de 180 meses. São 15 anos. Daí, tudo bem você esperar 15 anos para você conquistar o seu imóvel? Para algumas pessoas sim, se você já mora com alguém lá, você mora com a família, então esperar não é tanto problema assim. É lógico que todo mundo quer o mais rápido possível, mas nesse caso esperar não seria um problema tão grande, até mesmo para investidor. Então, só estou lá guardando uma graninha, lá na frente eu vejo o que eu faço. Então, não é tão necessário assim, mas lembrando que já tem uma grande diferença de você ter um imóvel hoje e você ter um imóvel daqui a 15 anos. Então, beleza, não tem entrada se você for sorteado. Daí entra a parte dos lances, tá? Daí falam assim, você não precisa esperar ser sorteado, você pode dar um lance e daí você vai conseguir pegar logo no começo. Tá bom, você pode dar um lance, mas o lance normalmente é uns 30% do valor que você pediu. Então tem entrada nesse caso. Então falar que não tem entrada é meio falso. Então para você garantir que você vai conseguir ali conquistar, e também mesmo dando lance não vai ser logo no primeiro mês, tá? Provavelmente vai ser no primeiro ano, ali, em algum momento você consegue dar um lance maior para você conquistar o seu imóvel, tá? Mesmo para o lance você tem que ter um pouco de sorte, ou então você tem que dar uma entrada muito grande, tipo 50%, 60%, o que já cai por terra esse mito de não ter entrada. Então, na verdade, para você garantir que você vai utilizar o consórcio de forma mais eficiente, então sim, tem uma entrada, ele é o lance que você vai dar. E eu vou aproveitar e falar um pouco aqui dos lances, tá bom? Como que funciona essa parte do lance? Então você pegou lá um consórcio lá de 200 mil reais para um imóvel,
e daí você vai dar o lance ali de 30% dá 60 mil. Daí vai comparar lá com todo mundo e ver quem deu o lance maior aquele mês, e daí essa pessoa vai ser contemplada. Então, vamos supor um consórcio de 180 meses, ele não vai ter 180 participantes, ele vai ter 360 ou 720, dependendo do tipo de consórcio. Tem que ver mais direitinho qual que está escrito lá no seu tipo de consórcio que você está vendo para contratar, tá? Mas todo mês tem um que é sorteado e daí pelo menos um é por lance. E se você esperar até o final, você vai ser sorteado, garantido até a última parcela você é sorteado. Agora, se você não quer esperar, você vai dando os lances e daí todo mês pelo menos um, ou dependendo do tipo 2 ou 3, vão sendo contemplados por lance. Então eles vão pegando os maiores lances ali que tem cada mês, tá? E existem dois tipos de lances que você pode dar. Você pode ser recursos próprios, então você vai tirar dinheiro aqui que você tem, você vai dar para o banco, vai cobrir o lance e daí depois esse valor do lance vai ser debatido das parcelas que você ainda tem para pagar, tá bom? Então não é perdido esse valor do lance, porém você tem que dar uma adiantada no começo aqui e seria o valor da entrada aqui do consórcio, tá? Outro jeito de você dar lance é o lance embutido. Como que funciona isso? Eu peguei lá um consórcio de 250 mil, eu vou dar um lance de 50 mil e daí na verdade eu vou retirar só 200 mil para comprar o imóvel que eu queria comprar aqui, que eu já sabia que era 200 mil. Então tem que estar escrito, na hora que você assinou o contrato de consórcio, tem que estar escrito que aceita lance embutido. Normalmente tem limite, então você não pode dar 100%, 100% não faria sentido nenhum, mas você não poderia dar 80% de lance embutido, ele coloca um limite lá, 25%, 50%, dependendo, então tem essa jogada. O lance embutido é bom porque daí teoricamente você não precisa dar entrada, mas nesse caso a taxa de administração você vai acabar pagando mais do que no outro caso, porque agora você está pegando um consórcio de 250 mil ao invés de um de 200. No de 200 mil, 20% dá 40 mil que você pagaria de taxa de administração para o banco. No de 250 mil, você vai estar pagando aqui 50 mil de taxa de administração. Isso eu estou dando um exemplo aqui de 200 até 250 mil. Tem gente que pega, ao invés de 200, pega 400 e dá um lance ali de 50% embutido para pegar os 200 mil. Então, a taxa de administração vai subir de 40% para 80%. Que é muita diferença. Você já está pagando ali 40% de taxa de administração, já não é tanta vantagem assim comparado com o financiamento, que é 10% ao ano, tá? Mas daí ao longo do tempo talvez não bata essa taxa toda, tá? Então muito cuidado aqui com a parte do lance embutido. É uma coisa que você deveria se planejar antes de acessar o consórcio, inclusive, porque se você não quer dar o lance embutido para você diminuir o valor da taxa de administração, você primeiro pega uma carta menor e segundo você escolhe um consórcio que ou não aceita o lance embutido ou tem um limite bem baixo de lance embutido, tá bom? Por que tem que ter esse limite baixo? Porque vamos supor, você não quer dar o lance embutido, mas a outra pessoa que está concorrendo aqui, concorda que quem der o maior lance vai ganhar? Então você precisa dos 200 mil, mas a outra pessoa precisa de 150. Ela vai dar 50 mil de lance embutido, sei lá, mais 10 ali do recurso próprio dela. Você vai conseguir tirar do seu bolso mais 70 mil para ganhar do lance dela? Provavelmente não, porque ela está dando só 10 mil. Então você já fica com uma desvantagem aí se você quiser pagar o lance à vista. Então é melhor já entrar num consórcio que você não pode dar lance embutido e daí você já está em pé de igualdade. Ou então, se pelo menos o lance embutido é bem baixo, daí pelo menos a desvantagem que você vai ter com outras pessoas é pequena, tá? Bem, no caso aqui do consórcio, você também pode usar o FGTS para dar o lance. Do mesmo jeito que lá no financiamento você pode usar o FGTS para dar de entrada, aqui você pode dar de lance, tá bom? Então, também é um jeito de você conseguir mais fácil,
ser contemplado. E outra coisa que eles falam é que, tipo, você tem a vantagem porque você está pagando à vista, então você pode negociar um desconto com o vendedor. Isso daí eu acho meio besteira, porque tipo, se eu tenho um imóvel, eu estou vendendo, e outra pessoa quer comprar, ela vai falar assim, eu quero 200 mil. Daí eu concordei lá com 200 mil. Daí ela fala assim, mas eu tenho dinheiro físico aqui. Ou tem outra pessoa aqui que também está oferecendo 200 mil, só que o dela é financiado. Para mim, que tem imóvel, tanto faz. Porque dessa pessoa, eu estou recebendo 200 mil depositado no meu banco, e da outra pessoa, é financiado, Daí vai lá, assina o contrato de financiamento, o banco vai depositar na minha conta do mesmo jeito. Então, para mim, tanto faz. Então, se essa pessoa aqui está falando, eu tenho dinheiro mesmo, eu vou fazer só um Pix para sua conta, para mim não tem tanta vantagem assim. Porque se ela falar assim, eu quero pagar 190 mil e o outro está pagando 200 mil financiado, eu vou preferir vender para o de 200 mil, porque o 200 mil vai cair na minha conta, o banco vai pagar para mim. Então, para mim, já resolve o problema. Agora, a outra pessoa que está pagando 190, ok, talvez tenha uma diferença aí de 5, 10 dias que vai cair mais cedo, porque como já está na conta dele, ele só faz um Pix e pronto. E no banco ele vai pedir os documentos, então a pessoa vai ter que assinar, vai ter que analisar o crédito, tudo, e daí talvez o banco demore um pouquinho para depositar na minha conta. Mas se você for ver, imóvel às vezes fica 2, 3, 4 anos lá parado, o cara tentando vender. Você acha que ele vai se portar por causa de 10 dias, ele vai falar, vou dar 10 mil de desconto, sendo que ele ficou lá 4 anos negociando, só porque ele queria aquele valor e ele não baixava o preço de jeito nenhum? Provavelmente o vendedor não vai te dar desconto nenhum só porque você tem uma carta de consórcio ou financiamento, ou tanto faz, você mesmo se tiver à vista, tá bom? Talvez assim, em caso de veículo, se você quer financiar com a concessionária, daí o vendedor lá da concessionária fala, se você pagar à vista pra gente é tanto. Agora se você for financiar com a concessionária, daí é tanto, o valor é um pouco maior, tal, e daí tem as parcelas. Mas mesmo nesse caso, você pode virar pro vendedor da concessionária e falar assim, não, eu vou pagar à vista. Daí, sei lá, normalmente você vai de final de semana, você fala, segunda-feira eu tô aqui de novo. Daí, segunda-feira, antes de você ir na concessionária, você passa no seu banco, pede um financiamento de veículo, eles vão analisar tudo, liberando o crédito, você volta lá na concessionária e fala assim, tá aqui, ó, o banco vai depositar aqui na conta de vocês, tal dia, pronto, resolvido o problema. Então, fechou o negócio do mesmo jeito, é como se você tivesse pagado à vista para a concessionária. Agora, se você for pagar financiamento com a concessionária, daí eles vão cobrar os juros dele, daí você compara se vale a pena ou não. Mas isso também não vai fazer diferença nenhuma se ter um consórcio ou um financiamento do banco, tá? Bem, agora uma parte que eu não sabia, eu fui pesquisar, eu vi depois também, mas eu já vi como é que funciona. O valor do imóvel ou do veículo ele é atualizado. Do imóvel normalmente eles usam o INCC, que é Índice Nacional da Construção Civil. Taxa de inflação lá tem no site da FGV, normal, você pode acompanhar. E o de veículos eles normalmente usam o IPCA, que é a inflação oficial aqui do país também. Tá tudo lá na FGV, então é controlado por um órgão externo, não é pelos bancos, tá bom? Mas como é que funciona isso? Concordo que se eu pegar um imóvel hoje, 200 mil, eu consigo comprar 200 mil e daí eu pego um consórcio de 15 anos, o cara que for lá daqui a 15 anos ser sorteado, ele vai conseguir comprar o mesmo imóvel por 200 mil, ele já vai ter valorizado esse imóvel de 200 mil. Então ele vai precisar de mais dinheiro, 300, 350 mil, dependendo. Então como que o banco ele garante que todo mundo vai conseguir conquistar um imóvel parecido, independente se você comprar hoje ou daqui a 15 anos? Ele atualiza todo ano, a cada 12 meses tem atualização ali, e o prêmio é um pouquinho maior, tá? Então se hoje você consegue um imóvel de 200 mil, ano que vem ele vai estar pagando 210 mil, por exemplo, alguma coisa assim, tá? Ele vai corrigir de acordo com o INCC desse período.
E isso garante que depois lá, daqui a 15 anos, alguém consiga comprar lá o imóvel, ele vai dar 350 mil, 400, que seja, pelo mesmo imóvel que eu estou pegando, tá? Não é um imóvel muito melhor. Eu só estou garantindo o poder de compra aqui. Porém, tem um outro lado da questão, que daí ninguém fala, né? A parcela também atualiza, porque concorda que é uma vaquinha todo mundo? Se no primeiro ano está todo mundo pagando R$ 1.000 lá, tem 200 pessoas pagando R$ 1.000, para alguém conseguir um imóvel de 200 mil, se no segundo ano o imóvel já não é mais 200 mil, é 210, todo mundo tem que pagar um pouquinho a mais. Então a parcela ela é reajustada pelo mesmo índice, pelo mesmo INCC. Então todo mundo vai pagar um pouquinho a mais para a pessoa ganhar um pouquinho a mais para comprar esse imóvel. Tá? Então, daqui a 15 anos provavelmente você vai estar pagando quase o dobro ali do que você está pagando hoje. Isso causa um outro problema. Os bancos adoram falar, as instituições financeiras que estão vendendo consórcio, que é só 20% aqui e é fixo, então isso não vai ser um problema para você, eu estou comprando aqui 20% aqui de 200 mil. Não é mentira já essa parte, tá? Não é 20% de 200 mil. Porque como o valor do imóvel vai subindo, a taxa deles sobe um pouquinho proporcionalmente. Então, se lá no final for 400 mil, então é 20% aqui de uma média entre 200 mil e 400 mil. Todo mês eles estão pegando 20% do valor do imóvel que eles estão contemplando, tá? Então no primeiro ano é 20 mil que eles estão pegando por mês e no segundo ano já é 22 mil e 24 e assim por diante. Então a taxa de administração aqui ela vai subindo todo ano também. Então já não é os 20%, mas mesmo assim, se você fizer uma média ali, deve dar uns 30%, ainda teoricamente é baixo, tá? O problema na verdade é assim, vamos supor que você foi contemplado no primeiro mês, você deu sorte ali, você foi sorteado no primeiro mês. Maravilha, já vou pegar meu imóvel e tal. Daí você vai lá, 200 mil que você pegou no primeiro mês e você está esperando pagar aqui 240 mil, porque é 200 mil mais os 20% de taxa de administração. O que não vai ser verdade, porque conforme for atualizando o valor dos imóveis das outras pessoas, você também vai pagando um pouco mais. Então no final você vai pagar muito mais do que 240 mil, tá? Eu fiz uma simulaçãozinha aqui, na verdade 180 meses, tá? Que dá 15 anos. Você começaria pagando R$ 1.330 por mês com a taxa de administração. E daí conforme for subindo, eu coloquei aqui uma média aqui de 5% ao ano de INCC, uma média aí do mercado. Lá no final você já vai estar pagando R$ 2.600 de consórcio. Isso quer dizer que ao invés de pagar 240 mil que você achou que ia pagar no começo, você está pagando 340 mil. Tá? Mas melhor pagar 340 mil, que ainda é menos que o dobro, do que pagar um financiamento lá que eu vou pagar 2 ou até 3 vezes mais o valor, certo? Errado, porque aqui é um consórcio de 180 meses. Você vai pagar 3 vezes o valor do seu imóvel se for aqueles consórcios de 30, 35 anos. Agora, se você colocar um financiamento de 15 anos, você pode fazer isso também. E daí você vai pagar no financiamento 308 mil e você tem que dar uma entrada, claro, nesse caso, de 40 mil. Tá? Então o custo final seria 348 mil. Só que é um pouquinho mais do que no consórcio, só que aqui você tem garantido. Você fechou o financiamento, o imóvel é seu. Lá no consórcio, você tem que ser sorteado no primeiro mês. Ou seja, de 1.000 pessoas ali, você tem que ser o mais sortudo de todos. Mas então eu vou pegar e vou dar o lance, né, para conseguir logo. Então você vai precisar ali de 30%, 40% ali que você vai ter que dar de lance, tá bom? Então, ao invés de você pagar 40 mil de entrada lá no financiamento, aqui você vai ter que pagar 60, 80 mil de lance para conseguir logo nos primeiros meses. No primeiro mês nem é garantido ainda, tá? Vamos supor aqui que você deu 30% de lance, então você vai pagar 60 mil no lance, o que é 20 mil a mais do que na entrada do financiamento.
Esses 20 mil, se você investir ali num CDBzinho, ali 10% ao ano, você vai conseguir ali em 15 anos 54 mil. Então a diferença aqui que você vai ter já vai ser 54 mil melhor lá no caso do financiamento. Então parece que o consórcio é melhor, mas fazendo as contas direitinho, principalmente se você tiver que dar o lance, se você for muito sortudo, sim, realmente dá um pouquinho mais de vantagem aqui. E tem outra coisa, no primeiro mês, no consórcio, pelo menos no primeiro mês, aqui no exemplo que eu dei, você vai estar pagando R$ 1.333. Já no financiamento, como 15 anos só, eles vão estar cobrando 1.715 na tabela Price. Então você vai pagar 1.715 o período inteiro, os 15 anos. Lá no consórcio já é diferente, você vai pagar 1.333 no começo, só que lá no final vai ser mais que 2.600. Então, apesar de no começo ficar um pouquinho mais fácil, lá no final você vai ter problemas, tá bom? Agora vamos supor que você não está nem aí, vamos tocar aqui só um pouquinho aqui para investir, para pelo menos guardar um dinheiro. É lógico que eu entendo que tem pessoas que se não tiver um boleto ali para pagar todo mês, ou então não tiver debitando automático da conta, não vai conseguir juntar. Mas eu já fiz aqui vídeo até no canal de como você investir automático. Você faz TED para sua corretora, você programa todos os meses um TED. E da sua corretora já compra Tesouro Direto, por exemplo. Então todo mês já vai estar investindo automático. Você precisa fazer no primeiro mês, lógico que você vai ter um trabalhinho ali de programar tudo, mas depois você consegue fazer, tá? Então vamos supor que você não está nem aí, vou esperar os 15 anos mesmo e vamos ver o que acontece se eu for sorteado, se eu for o último sorteado. Então durante todo esse período vou estar pagando 345 mil. E nesse caso tem uma vantagem aqui. Ao invés de eu pagar a taxa administrativa, eu estou recebendo. Porque como eu estou pagando, vou começar pagando como se fosse para um imóvel de 200 mil e depois vai reajustar e eu sou o último a receber, o meu imóvel já vai ter registrado para o valor máximo aqui. E eu vou ter pagado, logo que na última parcela eu estou pagando relativo ao valor máximo, mas durante todo o período eu estou pagando um valor menor. Então, aqui eu vou receber um imóvel de 398 mil. Eu vou ter para gastar no imóvel. Então, fala, tem vantagem. Rendeu 50 mil aqui, né? O problema é que se você fizer isso, investir da sua conta, ao invés de pagar a taxa administrativa para o banco, pagar todo esse rolê aqui do consórcio, se você só investir num CDBzinho, assim o básico, tá? 10% ao ano, é um negócio básico que você não precisa pesquisar muito. Daqui a 15 anos você vai ter 480 mil, então quase 100 mil a mais que você vai ter para comprar um imóvel ali depois de 15 anos. Então nesse caso também não vale a pena você comprar a carta de consórcio, tá? Bem, outro ponto aqui que falam muito é que tem pouca burocracia para você conseguir a carta de consórcio. Isso é verdade. Você vai lá no banco e fala assim, eu quero uma carta de tanto, eles vão pedir seu RG e tal e vão... você já vai poder pagar para o banco. Você já pode ficar feliz que você pode pagar para o banco. Você ganhou nada. Daí você foi sorteado, você deu o lance, né? Daí você vai querer comprar um imóvel, né? Daí a hora que o banco tem que pagar você de volta, né? Que agora que é a hora que importa, daí o banco vai pedir documentação de imóvel, fazer análise de crédito sua, vai pedir todas as documentações que você teria no financiamento, eles vão te pedir para te dar o dinheiro. Então, é verdade, quando você for lá querer dar dinheiro para o banco, ele não vai te pedir nada, vai falar, se você me der dinheiro, eu recebo, fim. Agora, na hora que eu tiver que te pagar, daí é outra história, né? Daí é a mesma coisa que o financiamento, porque daí o banco está te dando dinheiro, então ele vai querer todas as garantias que ele puder pedir para você. Então, outra mentira aqui que contam, tá? Bem, outro jeito de você ganhar com carta de crédito é você fazer a carta de crédito sendo contemplado, pode ser com lance ou sorteio, né? Você foi contemplado e você vende essa carta de crédito, tá? Eu achava que era meio difícil, mas eu já vi que não é bem assim. A hora que você é contemplado, o banco já avisa um monte de gente ali que você foi contemplado, que está lá com a sua carta, e daí começam a te ligar querendo comprar o seu consórcio. Então,
Dificuldade eu acho que não vai ter. O problema é o valor, né, que você vai conseguir. Eles estão te oferecendo, eles estão querendo comprar, mas eles vão estar oferecendo o mínimo que eles podem, né? Você pode tentar negociar ali, mas eles vão tentar oferecer o mínimo possível. Mas sim, você consegue se livrar do consórcio assim no meio, depois que você foi contemplado, lógico, né? Antes não tem valor quase nenhum. Nesse caso aqui eu fiz uma simulação de consórcio de veículo, tá? Porque se você for comparar o financiamento de veículo e de imóvel, de veículo você paga 3% ali de juros ao mês, enquanto de imóvel é 10% ao ano, então é menos de 1% ao mês. Então no veículo vale muito mais a pena, sendo que o consórcio é os mesmos 20% ali de taxa de administração. Então no consórcio de veículo vale um pouco mais a pena. Eu não gosto de ficar falando para você comprar um veículo próprio aí com consórcio, mesmo que você seja Uber, porque o veículo não é bem um investimento, né? O imóvel sim, você é obrigado a ter um imóvel para morar pelo menos, ou se você já tiver ou já morar com outra pessoa, você pode investir e daí você aluga para outra pessoa. O veículo já não é tão necessário assim você conseguir mais rápido, tá? Então, se você está querendo comprar um veículo para passear, assim, ou então até para ir para o trabalho, enquanto isso você vai de ônibus, na minha opinião, junte dinheiro e compra à vista, tá? Vai investindo, daí você consegue estar um pouquinho mais rápido, mas compra à vista, tá bom? Veículo. Mas como nem todo mundo assim tem paciência, né? Tem gente que vai querer comprar um veículo rápido, você pode fazer essa intermediação. Você compra a carta de crédito, espera ser contemplado e depois você vende para outra pessoa que, ao invés de pagar o financiamento, pode comprar com você. E daí você ganha uma graninha e a pessoa vai ter ali uma taxa de juros, né, reduzida, que é só a taxa de administração, tá? Só que daí eu fui fazer uma comparação aqui. Peguei um exemplo aqui de um veículo de 55 mil, tá? Hoje em dia 55 mil não dá para comprar carro zero, mas daí os consórcios aceitam carro usado, dependendo do tipo ali, até 10 anos de uso, mas normalmente é menos, tá? Bom você, se você for pegar uma carta de consórcio, você vê essa parte aí da idade do carro. Peguei um exemplo aqui de consórcio de veículo 70 meses, tá? Então é para você pagar algumas parcelinhas ali e depois vender para outra pessoa. E aqui eu vou comparar com o financiamento de 64 meses, porque você vai pegar aqui 6 meses até ser contemplado, daí você vai passar para outra pessoa. Então, se a pessoa for comprar um veículo de 55 mil, coloquei 3% ao mês aqui de juros por 64 vezes, ela vai estar pagando R$ 1.060 mais ou menos ao mês de financiamento. Já no consórcio, você vai começar pagando 965. Então vamos supor que você demorou 6 meses ali, 965 vai ser os próximos 6 meses que a pessoa vai pagar, depois tem reajuste, tá? Assim, eu coloquei o valor de entrada aqui de 25 mil, tanto para financiamento e aqui no caso do consórcio é o valor que eu estou vendendo minha carta, tá? Então vou vender por 25 mil, então a pessoa tem que dar 25 mil e vai pagar lá os mil e pouquinho lá no financiamento ou 964 comigo, tá? Bem, se fosse 965 reais por mês, no final a pessoa vai pagar 31 mil aqui no consórcio contra mais de 37 mil lá no financiamento, tá? Então, se você for ver assim, já valeria a pena. Agora, para mim, vale a pena vender a carta por 25 mil? 6 meses aqui de parcela, eu já vou estar pagando quase 6 mil aqui só de parcela. Fora, para dar o lance, eu vou dar quanto? Se eu vou dar o lance aqui de 30%, que meio que garante ali eu conseguir a contemplação, já vai dar mais 16 mil. Mais 6 mil já dá 22, estou ganhando 3 mil nessa operação em 6 meses. Mesmo assim ainda dá uns 15% que eu estou ganhando, tá? Então o ganho não é tão grande assim, porque no ano aqui eu consigo uns 10% ao ano. Agora, para a pessoa que está lá comprando, vai valer a pena? Vale a pena que ela está pagando um pouquinho menos aqui de parcela, mas no primeiro ano. Quer dizer, não é nem no primeiro ano, porque já rodou 6 meses.
Então vai pagar 6 meses aqui um pouquinho menos e depois vai aumentando, e daí no final aqui, pelas minhas projeções, vai estar pagando quase R$ 1.300. Então a vantagem assim já não é tão grande, tá? Então talvez 25 mil ali para carta você não consiga vender, né? Você vai ter que diminuir para 24, 23. Se chegar em 22, 21, então já não vale mais a pena. Então eu acho meio arriscado aqui, não sei se você vai conseguir vender por um valor tão atrativo, tá? Então dá para ganhar uma grana, não é muita coisa, que na melhor das hipóteses aqui que eu coloquei era 15% em 6 meses, que daria 30% ao ano. É melhor do que outros investimentos, mas tem o risco de você não conseguir também, porque não vai ser atrativo para outras pessoas. Você vai ter que diminuir sua margem de lucro, talvez você tenha até prejuízo aqui na operação. Então não achei nada demais aqui, tá? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei pesquisar o máximo possível todas as variações que a galera fala, que dá para comprar aqui, dá para comprar ali. Eu vi algumas mutretas aqui de comprar o próprio carro com o valor, com a carta do consórcio, usar o nome de laranja, mas eu prefiro não falar sobre isso. Vocês podem ver alguns vídeos aí na internet, vão falar que você consegue multiplicar seu patrimônio não sei quantas milhões de vezes e depois ir alugando os apartamentos para pagar o consórcio, tá? Primeiro que isso daí é muita alavancagem, tá? Você tem um pequeno patrimônio, você vai conseguir muitos patrimônios, só que você vai ficar devendo todos esses patrimônios e tá amarrado no aluguel, é um pouco de risco só nisso, fora que a mutreta aqui, talvez você tenha problemas jurídicos, então não vou comentar sobre isso. Só fiquem espertos aí, vê direitinho se vocês querem entrar nessa roubada ou não. Mas é isso aí. Se você curtiu essa dica aqui de como utilizar o consórcio, se vale a pena ou não, deixa aquele like, tá? E se você quiser mais dicas aqui do canal, semana que vem eu vou falar de como alugar um imóvel e depois eu já estou voltando a falar de investimento. Então segue, ativa o sininho e até as próximas. Valeu!